Legal. Uhum. Olá, tudo bem? Tá no mudo. Aí, tudo bom? Tudo bem. Tu Que és a bom. Larissa? Eu sou a Lari. Deixa eu mudar meu nomezinho. Carol teve um problema com o Zoom quando eu consegui acessar o Zoom dela. Então a gente vai de Zoom aleatório. É isso aí, vamos que vamos. Algo que tu queira. Peraí, deixa eu pausar isso aqui. Admitir todo mundo. Turma, muito boa noite, muito boa noite. Para quem não me conhece, esse rostinho lindo que vos fala é a Lari. Vocês só conhecem a minha voz. Dueto Filmes, eu não sei quem é. Prazer, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou o irmão da Carol. Tudo bem, querida? Muito prazer. Tudo bem, Lucas. Seja muito bem-vindo aos nossos encontros, tá? Quem já me conhece sabe que eu vou pedir para ligar a câmera. Quem não me conhece, essa é a frase que eu sempre falo no início. Quem puder, gente, eu falo sem brincando, mas quem puder, ligue a câmera, tá? É muito bacana quando a gente dá aula para ver os rostinhos de vocês, porque a gente consegue ver se tem dúvida, se não tem, se tá chato, se não tá, né? E aí a gente joga a bola para quem tá dando aula ali. Hoje o nosso encontro é com o Pablo, tá? O Pablo, ele é psicólogo, ele vai trazer aqui um tema bem legal, né? O porquê as pessoas traem. Lembrando que traição não é só relacionamento, né, Pablo? Sim, não é Não é só só. relacionamento amoroso, né? Qualquer tipo É, de relacionamento pode ter traição. exato. E a gente geralmente nós temos muitas dificuldades de entender o porquê e aí quer saber o motivo e fica ali chicoteando um mês para saber por que que fulano fez tal coisa. Então tá aqui o homem que vai dizer o porquê e como que a gente supera esse trem, tá? Pablo, estava agendado para as 7h30, são 7h38. Fica a teu critério esperar mais um pouco ou iniciar. A Tu vai Carol vai ver vir? Não. a Carol, ela tá terminando um atendimento. Eu Tá, acho, acredito que ela entra, mas assim, a Carol, ela tá hoje operando na base do Espírito Santo, porque essa mulher tá sem voz. tá. Eu acho que ela deve estar atendendo via mímica, porque eu falei, minha filha, cancela a tua agenda porque não tem condição, né? Ela tá sem voz, bichinha. É, mas eu acredito que ela vai entrar, tá? Só que um pouquinho mais tarde, porque eu sei que ela tá com paciente na maca ali. É, então, Entendi. se tu quiser iniciar, fica Não, a seu, tu que me seu diz. critério. Se quiser eu começo, eu não espero. Tu que manda aí. Ai, gente, quem não me conhece sabe que eu sou um pouquinho carrasca, né? 7h30 é 7h30, já são 7h38. Quem for entrando depois, pega o bonde andando e a gente faz uma recapitulação ou pega ali a gravação no início, tá? Vamos que vamos, então. Então, Maravilha. Bom, sou o Pablo Tufano, sou. Deixa eu fechar aqui. Pronto, fechei o WhatsApp, agora é a gente. Aí se quiser falar comigo, tu fala aqui pelo, pelo chat daqui.
Sou psicólogo, já trabalho há 10 anos com termo de relacionamento e traição. E o que eu vim trazer hoje é o resultado do meu TCC, quando eu me formei na psicologia, onde eu estudei quais são as razões científicas, o que que a ciência, o que que a psicologia descobriu sobre as razões por que as pessoas traem. Esse era o tema. E aí eu fui estudar em diversas abordagens aqui e descobri várias e várias razões. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje, tá bem? Será que eu consigo compartilhar a tela? Vou te liberar, Vamos peraí. lá. Deixa eu Vou- te colocar como host, que aí tu compartilha a tela, multa. Ó, agora você Tá, é dono pronto. da sala. Vamos que vamos, então. Deixa eu botar Sabe usar aqui aqui. o Zoom? Se precisar de ajuda, me Aham, pede. tá, tô Beleza. tranquilo. Deixa eu botar aqui. ah, Aqui, present. Pronto, estão vendo aqui? Sim? Então tá bom, tô vendo vocês também. Então tá, por que que as pessoas traem, então? Razões da infidelidade descobertas pela psicologia em estudos científicos. Quem sou eu, né? Paulo Tufano, psicólogo, há 10 anos trabalho com traição e término de relacionamento. Pronto, aqui eu só tô vendo tu, Lara, agora, aqui nas imagens que estava tapando meu slide. Até o momento já tem mais de 2.000 alunos, enfim, só me apresentando rapidinho. E já tive a felicidade de fazer algumas entrevistas na grande mídia. Essa aqui foi quando eu fui chamado na Rádio Globo. Fiz 3 entrevistas na Rádio Globo com a Adriane Galisteu, com o Marcos Veras, também com o Rádio CBN, Rádio Bandeirantes, é, várias entrevistas. Falo isso porque é bem difícil fazer esse tipo de trabalho, né? Passa por uma série de aprovações, enfim. Então eu fico muito feliz porque eu fui aprovado pela grande mídia, fiz algumas entrevistas nesse sentido. Então, assim, eu começo falando sobre algumas das fases que eu vejo que as pessoas que estão passando pela traição passam. Isso aqui eu não peguei em estudo científico, essas fases aqui é a partir da minha percepção, tá? Então, a primeira fase do porquê, depois vem a fase da dor, depois vem a fase do medo, depois vem a fase da indecisão. E a traição, ela nunca deixa as pessoas, aquele relacionamento da mesma maneira. Ela muda, ou para melhor ou para pior. E aí, em algum momento, a pessoa vai decidir se ela vai terminar o relacionamento ou ela vai tentar restaurar a relação. E aí, o que a maioria das pessoas fazem é viver isso de uma maneira não saudável, não orientada e acaba sofrendo muito com isso. E aí, o meu trabalho é orientar a pessoa para que passe de maneira Eu mais sabia, suave eu tinha possível. aula de Pablo Tufino aqui, que é um psicólogo, que é da mentoria. Assim que acabar, eu toco ali, tá? Tá bom? Beijo. Rosângela tá de microfone aberto. Tá, e vamos Ficou? seguir. Ah, então tá bom. Então, assim, hoje eu vou falar especificamente da fase do porquê, tá? E eu até me predispus, da Carol me perguntou, tu quer fazer uma aula ou duas? Eu falei, se vocês quiserem, eu posso fazer duas. Então, se vocês quiserem, se for interessante para vocês, eu posso falar depois, numa próxima aula, sobre as outras fases. Hoje nós vamos falar especificamente, bem profundamente, da fase um do porquê, tá bem? Então vamos lá. Então, assim, como aqui for em base em estudo científico, tem tão a relevância da pesquisa, então a fidelidade conjugal é um assunto presente desde os povos antigos até a atualidade, né? Interessante, porque a psicologia tem vários assuntos, né? Tem alguns assuntos que são mais novos, tal, mas a traição, né, tem estudos bíblicos, enfim, se a gente pegar os textos antigos, traição sempre foi um tema, né, no teatro, no cinema, na internet, e todo mundo fica muito alvoroçado, né, com esse assunto. E eu sinto que pela relevância desse assunto, por ser um assunto que interessa a todo mundo, durante séculos e milênios, ele é pouco estudado. Então, por isso que eu resolvi estudar, porque eu quero trabalhar com os grandes temas da humanidade, aquilo que faz uma diferença, né? E essa questão, quando tem uma traição, ela tem um impacto na pessoa, no casal, nos filhos, na família como um todo, se tem empresa envolvida na empresa
Então, assim, tem muitos e muitos impactos, muitas pessoas são impactadas com isso de uma maneira enorme e é pouco estudado. Alguém levantou a mão aqui, acho que foi a Lari. Fui eu. Por isso que eu não tô vendo a Cíntia. Eu te passei o host, então a Cíntia tá na sala de Ah, espera. tá, Tu consegue aceitar? tá. É, eu vi aqui, eu fiquei com vergonha de apertar, mas todo mundo que aparecer para mim aqui eu Pode libero, então. admitir. Isso. Tá bom. O Carol tá entrando agora. Aí deixa eu Boa até noite. vou interromper aqui porque eu quero ver, cara. Cadê? Oi. Boa Carol, noite, não tô te Cíntia. vendo. Agora Boa sim. noite. Olha, eu sem voz, mas eu tô aqui Que saudade tua, Carol. Nossa, também. Que coisa boa te ver. que honra estar aqui. É, a gente se conhece aqui há tantos anos, né? A gente passou. Não, imagina, a gente é bem Não, novinho. foi uma alegria, né? A gente passou uma etapa da adolescência juntos Muito e, junto. e aí agora a gente se reencontrou terapeutas. Caramba, né? 20 anos depois a Que gente fez esse encontro. loucura, né? Então eu estou muito honrado e muito feliz de estar aqui, Carol. Obrigado mesmo. Bom, Pode contar comigo, porque precisar. ai, seja bem-vindo a essa turma. E a nossa aula vai ficar gravada. A Lari me ajudou, porque eu estava finalizando o atendimento aqui no consultório. E a Lari, como sempre, ela disse que hoje eu não posso falar, não posso mandar áudio, eu estou obedecendo ela. Olha ela com a carinha assim. Então, meu amor, eu quero te agradecer muito pela tua participação, porque eu sei da tua entrega e de quanto tu vai contribuir para esse grupo. E o tema do Pablo é sempre tão especial e importante para gente. Então, quero te dar as boas-vindas, com meu coração cheio de alegria. E aqui também é um pouco da tua casa agora. Seja bem-vindo. Gratidão, gratidão. Vamos lá, eu comecei a dar aula, vou seguir aqui. E, Segue o gente, baile. se vocês quiserem interrompendo no meio, a gente vai conversando, tá? Porque senão eu vou falar pra caramba e falar só no final depois. Enfim, como você achar melhor, tá? Vamos que vamos. A gente pode Ah, colocar, para te facilitar, para também não quebrar o raciocínio no meio, o React. Todo mundo aqui sabe como que levanta a mão no Zoom? Eu sei. Se tiver alguém que não sabe, abre o microfone e fala para mim, Lari, não sei, que tá tudo certo. Eu não sei. Tá. Não Então, sei. Eu gente, normalmente eu uso o Meet e não. Poucas vezes usei o Zoom, não me recordo. tá. Pablo, vou te cortar o raciocínio aqui só para a gente organizar então esse trem aqui. Aqui Uhum. embaixo, gente, quem tá pelo celular ou no computador, bem embaixo tem um menuzinho, certo? Aí tem Tá, o áudio, React é vídeo. o é onde é o coraçãozinho? Isso. Então hoje tem o coraçãozinho, vai estar Tá, como react ou reação, se tiver em tá. português. É, o Na meu hora tá em que inglês, elas, tá em React. na hora que vocês clicam ali no coraçãozinho, ele tem uma opção que vai estar a mãozinha assim, ó. E aí tá raise hand ou levantada de mão. Na hora que você clica, a mão sobe. E aí Perfeito, ela fica levantada e em cima do coraçãozinho fica uma frasezinha assim, ó. Lower hand. perfeito. Enquanto essa frase está aparecendo, é que minha mão está levantada. Tirei minha dúvida, quero baixar a mão, clique em lower hand, que a mão abaixa. Tá, Certo? perfeito, Então, perfeito. fechou. Obrigado. Pablo, maravilha. Só imagina, levantar a mão segue. então e a gente fala. Vamos que Isso vamos, aí. então. Seguindo. Vocês estão vendo aqui a tela? Não, não estão vendo, né? É quase uma aula Bom, de inglês junto com uma aula de como levantar a mão. É, Viu amor, aqui é só? outro nível. A gente aprende O várias Dalari, coisas ao mesmo inclusive o tempo. Dalari tá afiadíssimo. Acharam, Que professora? bom! Tá muito ótima. muito bom, gente. Vamos lá, então. Seguindo aqui, né? Então, objetivos gerais, então, analisar o que que a psicologia descobriu em sua literatura científica sobre as principais motivações psicológicas que levam as pessoas a atrair os seus cônjuges. E aí eu fiz esse estudo em duas frentes, tá? Duas dimensões. Uma dimensão é a população. O que que as pessoas dizem? O que que os homens e o que que as mulheres dizem em estudos científicos de por que as pessoas traem, por que que elas traíram, ou por que elas acham que traíram? E, por outro lado, o que os autores da psicologia explicam sobre esse fenômeno.
através das suas psicodinâmicas, né? E aí eu escolhi quatro abordagens aqui: psicanálise, terapia analítica, terapia dos esquemas e terapia familiar sistêmica, para trazer algumas respostas. E é lógico que existem muitas outras abordagens da psicologia, cada abordagem vai trazer novas respostas. Essas abordagens aqui vão trazer outras respostas que eu acabei não achando, não estudando. Então, assim, não é um estudo que para aqui, é um estudo que segue, né? Mas eu já trouxe muitas respostas aqui que vão esclarecer para vocês, tá? Então, metodologia, pesquisei os últimos 25 anos de artigos. E aí, então, limitações. Relações monogâmicas, né? Porque quando a gente fala relações não monogâmicas, aí abre um mundo de novos elementos. Nossa cultura ocidental, né? Então, não estou falando aqui da cultura árabe, não estou falando aqui da cultura japonesa, então é o Ocidente. Ah, trouxe aqui de uma maneira simplificada teorias complexas, né? Então vocês vão ver aqui que tem teorias que eu vou explicar em dois slides e a teoria ela é um livro inteiro, né? Muito completo. E existem outras psicodinâmicas que explicam a traição nessas abordagens, como eu tinha falado, e também em outras abordagens. Então não tenho a pretensão de dar todas as respostas, mas algumas delas. Então vamos ver o que que as pessoas falaram em estudos científicos, né, em pesquisas quantitativas e qualitativas. E um consenso entre os estudos é que o principal motivo da infidelidade é a insatisfação conjugal. As pessoas se dizem insatisfeitas, elas dizem, eu estava insatisfeito. E aí, os homens, quando falam dessa insatisfação, os homens falam mais de insatisfação em relação ao comportamento sexual e as mulheres mais ao envolvimento relacional. Vamos falar mais profundamente sobre essa. Então, o que que os homens falam? Ah, que é a genética, que o homem nasceu com os genes para atrair, que é a testosterona, que é o instinto, que a carne é fraca, que os amigos pressionam, que eu não posso dizer não para uma cantada. E as mulheres dizem que é a ausência de intimidade, que é uma insatisfação emocional no relacionamento, que elas desejam sentir amadas, desejadas, especiais, cuidadas, protegidas, reclamam de falta de diálogo, carinho, sexo, romance, companheirismo. Então, assim, já dá para ver que os homens e as mulheres, eles olham o fenômeno da traição de uma maneira diferente. E por que é importante trazer isso? Porque eu já atendi muitas mulheres que diziam: Nossa, mas eu nunca faria isso. Como é que ele fez isso? Né? Porque homens e mulheres são diferentes. E não dá para esperar que a mulher pense como o homem e nem que o homem pense como a mulher. Então, principalmente se a gente está trabalhando num processo de reconciliação, a gente precisa entender que a cabeça do outro necessariamente é diferente. E se eu quero me reconectar, ou se eu quero restaurar essa relação, eu vou precisar sair um pouco da minha cabeça e precisar pensar como a outra pessoa. E aí, nesse estudo científico aqui, eles disseram que o homem tem mais uma propensão, à infidelidade porque tem mais traços de busca de sensações. Então, eles mediram isso com quatro dimensões, né? Que é busca emocional e aventura, busca por experiências, desinibição e suscetibilidade ao tédio. E nesses parâmetros aqui que eles buscaram, eles viram que os homens têm essa propensão maior. E descobriram também que quem já traiu demonstra atitudes mais positivas em relação à infidelidade. Então, quem já traiu compreende melhor o fenômeno traição. E também, quanto menor a satisfação, seja sexual, seja conjugal, maior a probabilidade de traição. Então, as pessoas que estão muito satisfeitas têm menos probabilidade de trair. Quem está muito satisfeito tem mais probabilidade de trair. Então, isso foi o que as pessoas disseram nos estudos. E é interessante porque quando a gente fala aqui de insatisfação, essa insatisfação aqui não é só na relação. Na verdade, e aí a gente vai começar a falar as psicodinâmicas, insatisfação pode ser originado por um mundo de coisas. Um mundo. E é esse mundo de coisas a gente vai começar a olhar aqui o que que gera, no final das contas, essa insatisfação que as pessoas normalmente não sabem. Porque a primeira parte, qualquer pessoa poderia dizer aquelas respostas ali.
Mas o que está por trás? No fundo, que é o nosso papel de terapeuta entender a raiz do comportamento, e é isso que a gente vai falar agora. E aí eu começo falando, dividindo por abordagens. Então vamos começar na psicanálise aqui. Então, a psicanálise fala que a infidelidade pode ser um resultado de uma questão mal elaborada com o complexo de Édipo. Por exemplo, então a criança tem um sentimento infantil de exclusão e traição pela relação sexual dos pais. Então lá o menino quer a mãe e viu que a mãe está com o pai, e a menina quer o pai, está vendo que o pai está com a mãe, e essa criança pode não lidar bem com isso, de não lidar com uma maneira saudável e se sente traída, porque os pais estão excluindo ela daquela relação, ela que é o berço de ouro, né? E aí, na fase adulta, a infidelidade funciona como uma vingança para essa exclusão infantil. E né, esse complexo de Édipo em meninos e meninas pode acontecer diferente. Então, o menino, ele se identifica com o pai como uma figura ao mesmo tempo fiel e infiel a ele, e isso gera um impulso de infidelidade. Isso pode gerar um impulso de infidelidade na fase adulta. Já as meninas, a primeira vivência da traição acontece no nascimento do irmão, que rouba a atenção paterna. Isso gera uma ferida narcísica e um desejo de vingança. E também tem a questão da troca do objeto de desejo, né? Isso aqui que eu achei mais interessante. Então, o menino, ele permanece com a mãe como o primeiro objeto de desejo. Então, ele começou, nasceu, se apaixonou pela mãe e passa a vida inteira se apaixonando pela mãe, né? E buscando na mãe essa parceira ideal. Ou buscando na parceira aquela mãe ideal. Já as meninas, elas necessariamente trocam o objeto de desejo, né? Porque ela começa a se apaixonada pelo seio da mãe e aí logo, logo ela troca o desejo para se apaixonar pelo pai. E assim, ela, por já desde muito pequena, já ter essa troca do objeto de desejo, ela torna-se mais capaz de se comprometer ao relacionamento sem medo, segundo esse autor aqui da psicologia. E aí a gente vem para a analítica. Querem falar alguma coisa da psicanálise? Não. Se quiserem, levante a mão. Aqui, esse conceito eu achei muito interessante, porque sempre que a gente fala de traição, a gente vê respostas que explicam comportamentos negativos, né, e disfuncionais. Agora, esse aqui é o único que eu achei uma explicação que ela é funcional e ela é até madura. Olha que interessante. E aí esse autor ele cita, que eu trouxe a citação, no relato de Adão e Eva, a traição é um ponto de ruptura entre o homem e o divino, um ato que não apenas descreve uma transgressão mas simboliza a primeira etapa rumo à individuação. Capta essa palavra, individuação, ao conhecimento de si mesmo e à entrada no mundo da consciência. Ou seja, na psicologia, esse conceito de individuação é um conceito de maturidade, que é o conceito de eu estou me tornando um indivíduo, eu estou rompendo com as expectativas da minha família e agora eu estou escolhendo as minhas próprias escolhas. E aí, nesse contexto aqui, ele diz que a traição, em algum aspecto, pode ser uma busca de buscar a minha individualidade. Porque eu estou numa relação onde eu não posso ser o mesmo, ou porque eu casei muito cedo, ou por qualquer coisa, que agora eu preciso ter uma ruptura e buscar quem eu sou. E aí a pessoa usa a traição para isso. Então, eu acho que não é saudável traição, mas o motivo pelo qual, né, que é a busca da individuação, esse aspecto é funcional. Interessante, né? Nunca pensei que ia achar algo positivo na traição. Também fala de complexo de inferioridade. Então, a pessoa que sofre um complexo de inferioridade pode usar a traição como uma fuga. E aí, olha só o resultado que interessante. A pessoa acaba se sentindo ainda mais oprimida e isolada, pois a sociedade não legitima o sofrimento de quem trai. Olha que interessante, né? Se fala muito sobre o sofrimento da pessoa traída, né? Sempre, quando se fala de traição na internet, o que mais tem são pessoas olhando do ponto de vista da mulher traída. Agora, quem olha do ponto de vista do homem que traiu? Quem fala isso? Eu, por algum tempo, acho que tem gente aqui, ó. Gesiane está aberto aqui o microfone. Esse homem que traiu, ele foi causado, essa traição aqui, por uma insatisfação. E essa insatisfação foi causada por alguns dilemas. O ponto é que é, a sociedade em geral não legitima
o sofrimento e a angústia que esse homem, vamos dizer que foi o homem que traiu, esse homem estava sentindo. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Sempre se pensou no sofrimento da pessoa traída. Mas eu convido a pensar que a pessoa que traiu também carregou um sofrimento aí. E se a gente, principalmente se a gente está falando no processo de reconciliação, é importante validar esse sofrimento da pessoa, para que ela consiga cuidar disso e consiga olhar de uma maneira saudável e que a traição não seja mais uma, uma forma de tentar resolver as coisas. E também o arquétipo da sombra, né? Então, assim, o que é o arquétipo da sombra em poucas palavras, né? O que eu não aceito sobre eu mesmo, né? Então, tem casos aqui de pessoas que são extremamente religiosas, por exemplo, né? Muito comum, independente da religião, mas a pessoa é extremamente religiosa e aí ela fica pregando aquilo, né? Aquela moral, só que por algum motivo tem uma parte nela que ela não aceita sobre ela mesma. E por ela não aceitar, ela não olha de uma maneira saudável para aquilo, e pode ser que por ela nem aceitar aquele lado sombra dela, ela acabe gerando traição. E também tem um ponto de o que você aceita sobre mim. Porque pode ser que a pessoa ela está de bem com o seu lado sombra. Não, esse aqui é o meu lado sombra. Mas a minha parceira não aceita isso. Ah, mas eu tenho. Isso acontece, por exemplo, quando a traição acontece uma relação homoafetiva. Ah, tudo bem, eu aceito que eu tenho atração por homem, mas a minha mulher não aceitaria isso, em hipótese nenhuma, né? Como é que eu vou falar para minha mulher que eu tenho desejo por homem? E aí aquilo gera uma angústia enorme e acaba traindo. Então aquele lado sombra começa a crescer até um ponto que acontece a traição, né? E também tem qual que é o meu ponto fraco? E sabendo que todo mundo tem um ponto fraco, né? Todo mundo tem um lado sombra. Todo mundo, no meu ponto de vista, está suscetível a atrair. Mas, e não estou dizendo que todo mundo traiu, e que tem muitas e muitas pessoas que nunca traíram e nunca vão trair, né? Mas o meu ponto de vista é de um olhar mais empático para a pessoa que traiu, sabendo que todo mundo, no final das contas, em alguma condição de pressão e temperatura, pode ser que acabe traindo, e pode ser que tenha uma visão mais empática à traição. Então, meu papel aqui é começar com a empatia para descobrir por que que a traição aconteceu, para que a gente consiga resolver isso e para que não tenha mais traições no relacionamento e tenha um relacionamento mais autêntico. E aí chegamos. Oi? Pronto. E aí chegamos. Alguém quer falar alguma coisa? Senão vamos para a terapia dos esquemas aqui. Como não levantar a mão, vou seguir. Terapia dos esquemas, eu sou é, suspeito. Porque é a minha abordagem. É a abordagem que eu mais gosto, que eu sou mais apaixonado. Então é que eu falo com mais amor. Apesar daqui eu ter pouquíssimos slides aqui, pegando só o filé do filé. Mas é uma terapia longa, completa, e tem muita coisa sobre isso. Então eu vou explicar em pouquíssimas frases o que que a terapia dos esquemas fala, e que para mim fez muito sentido. Então, a infidelidade pode ser uma resposta comportamental a esquemas disfuncionais formados na infância. Então, funciona como uma estratégia de enfrentamento que alivia a dor temporariamente, mas não resolve o problema perpetuando o ciclo. Por que que eu trago essa questão da infância? Porque é o seguinte, a pessoa que foi traída, o que que ela pensa? Ah, eu fui traída? A culpa a culpa ela acontece em dois momentos. A culpa é sua porque você é um crápula, você não tem caráter, e ao mesmo tempo a culpa é minha. É porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não sou bonita o suficiente, porque faltou alguma coisa em mim, porque eu não fiz alguma coisa, porque eu fiz ou porque eu não fiz alguma coisa, o que que eu errei dentro de mim. Então a pessoa atraída, ela tende a culpar a si mesma. E o que que a terapia dos esquemas traz aqui? Olha, pode ser que esse comportamento da traição já estava instalado quando ele era criança, muito pequena. Ele não tinha nem dado o primeiro beijo na vida e ele já tinha tomado algumas decisões que definiriam a vida dele
como um todo, e uma das decisões que ele tomou quando ele era criança é que ele ia trair ou ele não ia trair. Ou seja, você tá aí se culpando, você tá aí se chicoteando, ai, a culpa é minha, quando no final das contas, essa era uma programação dele. Você nem tinha aparecido na vida, talvez você não tinha nem nascido ainda e esse problema já estava lá. E como é que esses esquemas acontecem? Através de três que nós chamamos aqui de enfrentamentos, que se a gente olhar bem resumidamente, né, a resignação, ela é uma repetição. Ela fala assim, olha, eu vou repetir esse comportamento, mesmo que eu não queira, mesmo que me prejudique. Então, por exemplo, o menino vê o pai traindo e abandonando a mãe. E aí ele cria um esquema de abandono e estabilidade. Aqui essa terapia, ela fala de 18 tipos de esquema, né? Esquemas a gente pode trocar para trauma, né? Que nem sempre é trauma, mas são 18 classes de traumas, digamos assim, e cada uma dessas 18 esquemas se refletem em três tipos de enfrentamentos. Ou seja, eu costumo dizer que é 18 vezes três formas do inconsciente ferrar com a tua vida. É até difícil fazer essa conta, nem consigo fazer essa conta de cabeça, 18 vezes 3, né? Mas é muito. E quando a gente começa a estudar esses tipos de comportamentos fixos que o inconsciente nos traz, eu fiquei apavorado quando eu olhei aquela lista ali e falei, nossa, eu tenho muitos. E aí começo a trabalhar um por um, né? E aí o trabalho foi longo. Então, nesse esquema aqui de abandono e estabilidade, é a pessoa que tem um enfrentamento de resignação pode, na vida adulta, trair e abandonar a esposa. Por quê? Porque ele já foi pré-programado, vendo o pai trair e abandonar a mãe, ele pensa: nossa, se o meu pai está fazendo isso, eu vou repetir a história do meu pai. E esse é um comportamento que é tão inconsciente que se a pessoa não trabalha isso, provavelmente ela vai repetir. É por isso que quando eu atendo esse tipo de casal, principalmente o homem que traiu, eu mostro para ele, olha, você quer voltar para sua esposa, né? Ela te mandou embora e a primeira coisa, você tem que provar minimamente que isso não vai acontecer. Lógico que a gente não tem como provar 100%, mas assim, dar indícios fortes que isso não vai acontecer mais. E eu te sugiro começar a trabalhar os seus esquemas. Por quê? Porque se você não trabalha isso aqui, a sua chance de trair de novo é enorme, é digamos 90% para mais. Agora, quando a gente trabalha os nossos esquemas, que são essas pré-programações fixas que tende a ser a vida inteira se a gente não trabalha, a gente tem uma possibilidade de agir diferente a partir de agora. Tá fazendo sentido, gente? Vou seguir para o próximo. O segundo é evitação. Então, a criança, por exemplo, se sente traída por algum colega, porque nem sempre, não necessariamente pode ser alguma questão com pai e mãe, né? Então, ah, eu tinha festinha de colégio e aí todo mundo foi e não me convidaram. E aí eu me senti traído. E aí gera um esquema de desconfiança e abuso. Eu penso que as pessoas estão abusando de mim a todo tempo. Eu fico desconfiada das pessoas a todo momento. E aí, na fase adulta, o adulto, eu já vi isso algumas vezes acontecer, trair para forçar o fim do relacionamento e assim evitar a dor de ser traído novamente. Algumas vezes eu já atendi pessoas e a pessoa diz assim: não, eu sei que vai terminar e eu vou ser traída de novo. Então, antes de eu ser traída, eu já traio, porque aí me dói menos. Me dói menos eu terminar essa relação do que ser traída de novo. Estão levantando a mão aqui. Cíntia, diga. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma filha de 13 anos e ela sempre foi muito ciumenta. Ela tem só 13 anos. Ela tem mais dois irmãos e uma irmã mais velha. E é algo que, assim, a gente não sabe muito bem como administrar, porque a gente sente que o tempo todo ela sente que alguém vai pisar na bola com ela, entende? E ela Uhum, ainda não teve nenhuma experiência amorosa, vamos falar assim, porque agora você está falando sobre relação de casal, né? uhum. Olha, que eu Isso tenho. é algo que vem de
Eu não sei, né, lidar com Uhum. isso ainda. Eu vou te contar uma história de uma pessoa que eu atendi. E eu vou contar porque ela me autorizou e tem até desse depoimento, tá até gravado, tá até no YouTube. Mas essa pessoa, ela chegou com muitos ciúmes e ela falou: Olha, eu sou tão ciumenta que eu brigava com meu ex a todo momento. E, e ele não aguentava. Eu não aguentava. E aí eu brigava. Chegou o ponto de eu pegar as fotos do primeiro casamento dele, que já tinha terminado há 5 anos, e ele nem tinha mais contato com a ex, e eu briguei com ele. Como é? Olha só as viagens que você fez. Ele, caramba, mas você tá brigando com uma coisa que aconteceu 10 anos atrás. Não interessa. Enfim, ela foi tão ciumenta, tão ciumenta, tão ciumenta que o cara não aguentou e foi embora. E aí é que as pessoas buscam ajuda, né? Porque o ciúmes é interessante, porque ele é uma autoenganação, né? Porque o problema tá em mim, mas eu penso que o problema é o outro. O outro tá fazendo algo de errado. Não sou eu que sou ciumento. Não é o problema comigo. O problema é os outros que não fazem aquilo que eu gostaria que estivesse fazendo. E aí essa pessoa não busca ajuda. Ela só vai buscar ajuda a hora que realmente der um problema enorme e aí ela se rende. Tá bom, agora eu preciso buscar ajuda. Tô contando tudo isso porque a gente foi fazer, então, olhar o que tinha acontecido lá na infância dela. E uma das técnicas que eu uso muito é a hipnoterapia, regressão até a infância. E ela viu na infância dela que ela estava brincando com os priminhos e de bola, tal, e de bichinho, e ela tava lá, não conseguia pegar a bola, tava nervosa. E aí uma hora ela olha pro lado e ela vê que o pai dela dá um colo pra prima e não deu o colo pra ela. E aí ela olha essa situação e pensa assim: eu queria que fosse comigo. Aí ela vai pro colégio, e aí os amiguinhos estão fazendo alguma coisa, estão namorando, estão numa festa, e ela pensa: eu queria que fosse comigo. E aí ela vai pro trabalho e vê as pessoas tendo promoção no trabalho, e ela fica com ciúmes, pensa: eu queria que fosse comigo. Aí ela casa e vê as fotos do primeiro casamento lá do marido, e pensa o quê? Eu queria que fosse comigo. E aí o que que a gente faz? Falei, vamos acolher essa criança. O que que essa criança tá querendo? Ah, eu quero ganhar um colo do meu pai. Então ganha o colo do teu pai agora. Aí ela, ai, tô tão feliz, eu tô ganhando um colo do meu pai. A vida inteira eu esperei por esse colo. Como eu tô feliz, como eu tô realizada. E o interessante é que eu fiz um atendimento com ela e, e se passaram 2 anos e eu lembrei desse caso, porque alguns casos a gente lembra, né? E aí eu perguntei pra ela depois, como é que tu tá? E ela falou assim, sabe que depois daquele dia eu nunca mais fui ciumenta. Então eu te conto toda essa história para te dizer assim, nossa geração, só descobriu essas coisas com 30, com 40, com 50, com 60 anos. E eu, se pudesse pedir alguma coisa para o meu passado, eu queria descobrir essas coisas com 13 anos, porque eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. Então, o que eu te diria, resumindo tudo isso, é que bom que tu tá aqui e que bom que tu tá estudando sobre essas coisas, porque a gente não tem como evitar que os nossos filhos criem traumas, criem esquemas, porque é tão perverso o nosso inconsciente fez. O nosso inconsciente fez, foi criado de uma maneira que é quase impossível não se traumatizar com nada. Porque se tem algo grave, a gente cria trauma. Se acontece uma coisa repetitiva, a gente cria trauma. Se a gente é maltratado, a gente cria trauma. Se a gente é bem tratado e muito bem tratado, a gente também cria trauma. Então, assim, é meio que impossível fugir. Mas já sabendo que é impossível fugir, é possível cuidar. Então, que bom que tu tá olhando para essas coisas, porque tu tem a possibilidade de dar terapia para tua filha, para que ela se livre logo dos esquemas desadaptativos remotos, que é o termo técnico, e tenha uma vida muito melhor. A Carol tá levantando a mão, mas te Carol, perguntando, Cintia, fez sentido? sim, fez Sabe que muito. eu tava pensando sobre isso, sobre a Cíntia, quando tu tava falando. E, de fato, eu acho que a Ana também olha, eu queria que fosse comigo, porque ela não é a primeira filha.
do pai. Não Ela é. é a primeira filha da mãe, mas não do pai. E às vezes Fica ali, isso né? fica uma estrutura confusa dentro da criança que pensa: eu sou o primeiro lugar da minha mãe, mas eu não sou o primeiro lugar do meu pai, E é. né? E assim, durante muito tempo eu quis, porque assim, pela falta, né? Tá eu e a Carol rouca conversando, tá uma maravilha, né, Carol? Ah, Também tô tá rouca. ótimo. Então, a Ana é uma segunda filha de um segundo casamento, e eu sempre quis oferecer ela para o meu marido para suprir a falta da primeira, entende? E daí com isso eu dei muito ela para ele. E eu acho que ela sente muita carência de mim. E eu vejo isso assim nitidamente, muito nítido. E ela tem um problema com ciúmes muito grande. Eu acho que eu tenho que tratar isso com a Carol muito breve, porque senão ela vai sofrer muito. E eu acho que é bem isso que o Pablo falou. Que bom que tu tá olhando pra isso e que tu pode ajudar ela com 13 anos. Que eu com Sim, quase 40 ainda tô lidando com as minhas questões. também. Então, a gente olha pra isso e diz: poxa vida, que bom que a gente pode fazer diferente. Porque é tão libertador para os meus filhos, né? Dar uma condição diferente pra eles pela minha mentalidade, né? A Lara faz terapia toda semana. Toda Ah, semana, quarta-feira, é terapia da Lara. E aí ela fala pra mim, eu digo, ó, é isso, isso e isso. Olha na terapia, né? Por quê? Porque eu quero que ela tenha esse olhar diferente pra ela e que ela saiba esse lugar. E talvez a Ana tá tentando encontrar o lugar dela, tanto quanto primeira filha, tua, segunda do pai dela. E tu não tem que levar ela pra esse lugar, porque ela tem o lugar dela, que é de segunda. E tá tudo certo. Então acolhe a tua filha como ela é, com os olhos que tu tem para dar para ela, e não como tu tivesse que suprir uma falta do pai. O pai é grande, o pai exato. dá conta disso. Então, fica no teu lugar, que aos poucos tu vai ver que ela também vai soltando esse lugar. E vai ser bem lindo. Obrigada, Carol. Obrigada, Pablo. Merece, Cíntia. Obrigado pela contribuição. E lindas suas palavras, Carol. Lindas demais. Adorei. Vamos para o terceiro, a segunda terapia dos esquemas. Então, recapitulando, o primeiro enfrentamento é como que eu reajo a um trauma. O primeiro é repetindo. Então, eu vou repetir o meu pai ou a minha mãe, mesmo que eu não queira, mesmo que prejudique. O segundo é, eu evito. Ah, eu nem tenho relacionamento sério porque eu sei que eu vou ser traído. Então, quando eu vejo que tá ficando sério, ou eu termino, ou eu traio, porque vai dar ruim. Então, eu fico evitando a vida. E o terceiro, a hipercompensação, é eu preciso fazer o oposto. O oposto do que aconteceu comigo, eu preciso fazer. Só que às vezes, isso aqui é uma forma de oposto que é tão oposto, que é uma hiperoposição, que é prejudicial também. Então, por exemplo, o menino sofreu bullying. E aí ele cria esse esquema de defectividade de vergonha. Ele fica com vergonha porque ele sofria bullying. E então o adulto trai para provar para si mesmo que ele é desejado, valorizado e poderoso. Então eu preciso transar com todas as mulheres para resgatar o poder pessoal e a aceitação de que eu sou uma pessoa, né, que tem o meu valor. Porque quando eu era criança, tiraram o meu valor com tanto bullying que eu sofri. E aí, quando ele cuida desse esquema aí, esse trauma de bullying, aí sim ele pensa: ah, então eu posso resgatar o meu poder pessoal sem precisar trair? Pode. Ah, então que bom. Então agora eu posso fazer diferente. Tudo certo? Vamos para terapia familiar sistêmica aqui. Ele não é constelação familiar sistêmica, mas é parecido. Alguns dos conceitos são iguais até, mas tem suas diferenças, tá? Mas só para dizer que não são a mesma coisa, mas são parecidos. Esse aqui é fronteiras. Então, esse é um conceito interessante, que é quando são muito rígidas. É aquele casal. Não.
Vocês já ouviram isso? Tem muita gente na internet que fala. A mulher fala assim, né? Não, porque relacionamento comigo não pode ter amiga. Na família é só mãe. No máximo, irmã. Prima também não pode. Tem que, olha, começou a namorar, acabou a relação com todo mundo e é só comigo. Então, essa é uma relação, uma fronteira bem rígida. Ou uma fronteira permeável, do tipo assim, tudo bem, tudo permissivo, nada tá errado, todo mundo pode chegar e tá tudo certo. E aí, o que que diz aqui? Em excesso, tanto a rigidez quanto essa reação muito permeável pode gerar uma busca de conexão fora do relacionamento, como compensação. Então é importante esse equilíbrio aqui. Também se fala lealdade, né? Que é uma coisa da constelação também, né? Então, um compromisso inconsciente transmitido através de gerações. Então, o pai traiu a mãe, e aí o menino cria um pacto de lealdade com o pai, né? Então, assim, olha, o homem trai a esposa para permanecer leal ao pai. Então, assim, se o meu pai traía a minha mãe, como que eu não vou trair? Eu vou estar desonrando meu pai, né? Porque eu sou leal ao meu pai, eu sou leal aos ensinamentos do meu pai, e se meu pai traiu, eu vou fazer o mesmo. E aí, então, o que que se faz na terapia? É mostrar para ele que ele pode ser leal ao pai, mas não precisa ser leal aos comportamentos negativos. Ele pode ser leal de outras maneiras. Mas ele precisa romper essa lealdade invisível se ele quiser ter uma mudança. E aqui, até aqui, todas as explicações que eu dei, elas têm a ver com a infância. Não sei se vocês perceberam, né? Então, assim, é perceber que vamos dizer no caso do homem que traiu, né? Porque as mulheres também traem, mas eu vou falar aqui do homem. E então a mulher pensa que a culpa é dela, e aí eu tô te dizendo assim: olha, calma, vamos olhar mais profundamente. Pode ser que ele traiu, porque isso já estava programado desde sempre lá. E tu nem tinha aparecido, não tinha nem nascido ainda. Pode ser. Só que as explicações não estão todas na infância. Algumas explicações, elas estão no relacionamento. E é isso que nós vamos ver agora. Algumas explicações do relacionamento que explicam a traição. E isso se chama de triangulação. Lari, tá levantando a mão? Ver se o advogado de suporte consegue aceitar a Gesiane, que tá na sala. Espera. Não tá aparecendo para mim aqui. Vamos ver. Não, vou pedir para ela entrar de novo. Se ela aparecer, tu aceita ela, por favor? Isso, lógico. Deixa eu... Obrigada. Triangulação, em palavras bem leigas, é quando tem três pessoas e uma está sendo prejudicada. Se tem três pessoas e uma está se ferrando, tem triangulação aqui. E aí a gente já vê que não é uma relação saudável, em linhas gerais. Então, tecnicamente, quando um terceiro elemento é inserido na relação do casal para aliviar as tensões ou conflitos não resolvidos entre os parceiros. E aí tem 10 formas de triangulação aqui, 10 tipos. Primeiro, deixa eu parar aí que eu vou diminuir. Consentido. O casal aceita a traição porque não há mais atração sexual. Pronto, aceitei aqui. Permanecendo junto por outros motivos, como criação dos filhos. Então, a gente não transa, tá tudo bem, e eu aceito, eu fecho os olhos, ele dá as escapadas dele e eu finjo que não tô vendo. Isso era muito comum com as gerações dos nossos pais, avós e bisavós, né? E assim por diante. Era muito comum esse tipo de triangulação consentida. A nossa geração, para as novas, tende a não ter mais esse comportamento aqui. Piedoso. Um dos parceiros aceita ser traído devido a uma limitação física ou emocional do outro. Então, por exemplo, um ficou doente, o homem teve impotência. Ou... Geise levantou a mão de novo? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Desculpem os meus imprevistos ali antes, eu tinha acabado de sair de uma reunião e quis tentar já pegar um pouco dentro do carro e meu celular deu uma bugada legal ali.
eu não peguei tudo, mas depois eu reassisto. Eu só queria tirar uma dúvida. Tu tava Aham. falando antes que a pessoa ela já define cedo quando criança se ela vai trair ou não, né? Uhum. E quando tu trai, porque tu já foi traído. Tem a influência da traição que tu sofreu ou é algo que já vem da infância mesmo assim? Então, tudo pode ser, né? Tudo pode ser, pode não ser. Então, assim, vamos pensar no caso que é, né? Então, vamos pensar essa mulher que ela não ia trair. A princípio, ela casou, ela estava tudo certo, mas ela descobriu que foi traída. E na hora que ela foi que descobriu que foi traída, ela inconscientemente associa com uma traição do passado. Ah, porque a minha prima ficou com. Eu estava afim do menininho, e aí a minha prima sabia que eu era afim dele, e a minha prima foi lá e ficou com o menininho. E a gente tinha 9 anos de idade, sei lá. E aí ela ficou guardada. Ela não tem consciência de que foi a traição dos 9 anos, mas aí ela sente uma vontade que racionalmente ela não gostaria disso, mas é um impulso interno que só quem sentiu entende. Quem não sente isso nessa situação acha até que é bobagem, mas quem está dentro dessa situação sente uma angústia muito, muito forte que faz ela agir, fazer coisas que racionalmente ela não faria. E quando isso acontece, aí tem cheiro de trauma de infância. Agora, se ela não sente esse ímpeto todo que racionalmente, ela simplesmente, ela com muita paz no coração, ela pensa assim, ah, eu fui traída, então eu vou dar o troco. Pode ser que ela esteja fazendo isso porque ela queira, ou porque ela quer de uma maneira equilibrar a relação, porque ela acha que na lei do equilíbrio é assim que ela vai resolver. Então, ela pode fazer isso porque o adulto dela está fazendo isso. Agora, se ela sente no âmago dela que ela precisa fazer isso, mesmo que prejudique, mesmo que ela diga para ela, eu não quero trair, mas eu não consigo, eu preciso trair, Mesmo eu que não ela sei explicar por quê, saiba que é errado. mesmo que ela Mesmo saiba que que é ela errado. saiba que é errado. Exato. Então, assim, tem três fatores que mostram que tem cheiro de trauma de infância. Quando a pessoa ela tem uma ativação, ela tem uma reação muito intensa, muito rápida e sem um motivo aparente. É que nesse caso ela foi traída, então não, ela tem um motivo aparente, né? Então não teria esse critério. Mas se ela teria o critério de eu faço isso mesmo que eu não queira, aí tem cheiro de trauma de infância. Agora, se ela diz, não, eu traí porque eu queria mesmo. Eu traí porque eu queria. Tá bom. Então, provavelmente não tem trauma de infância Mas aí, é ela que tá traindo mesmo. É o adulto dela que tá traindo. Não sei se eu te respondi. esse respondeu, mas esse trauma, ele é só de infância ou ele pode ser, digamos, da adolescência, do início da vida adulta? Ah, pode ser adolescência, vida adulta, sim. Pode ser. Geralmente, tá? Quanto mais cedo, mais intenso, né? Ele é criado. Mas pode acontecer na adolescência, vida adulta, sim. Cíntia tá levantando a mão. Sim, eu tenho uma lembrança da minha infância, de um episódio do meu pai. Minha mãe trabalhava no hospital, e daí ele me levou junto com ele para buscar minha mãe. Mas no meio do caminho ele parou num lugar que eu não lembro onde era, eu devia ter uns 10 anos. Só que eu já me ligava um pouquinho, sabe? Ele me deixou num balcão, falou aqui, filha, espera aqui um pouquinho que eu já volto. Demorou ali uma horinha e voltou. Me deixou com um adulto ali responsável, conversando. E depois ele voltou, né? E aquilo ali para mim ficou muito claro naquele momento. Mesmo eu sendo imatura, criança, não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu me liguei que era uma traição. E hoje, por exemplo, eu não vou falar que eu nunca traí, porque, né? Tipo,
Eu não sou santa também, mas os namoricos que eu tive, assim, tipo, aconteceu, tipo, ó, namorico, tal, não sei o quê. E uma vez rolou uma vingança. Mas hoje eu não consigo trair mesmo, tipo, assim, eu sou uma pessoa assim, tipo, não quero que faça comigo, né? Não quero fazer com os outros e que eu quero que faça comigo. Então eu fico nesse limbo, né? E eu penso muito assim, que eu não vou trair a pessoa, eu vou trair o que eu acredito, né? No meu sentimento e tudo mais. Mas para mim, aquele momento ali do meu pai ficou muito fixado em mim e com isso fez com que por muito tempo eu não confiasse em ninguém. Quem é Imagina, seu pai ali, é o né, outro carregador? fazendo alguma coisa. E aí você, como você confia em alguém, né? Se o seu próprio pai Posso tá traindo ficar no sua chão mãe aqui, ó, na sua cara. do lado do. Acho que a Gente, Rosângela que tá tá com o com. microfone aberto, cuidem do microfone de vocês. Pronto. Acho que deu para entender, né? Sim, sim, Cíntia, eu acolho a tua dor. Eu sinto no teu tom de voz o quanto que essa dor está latente, né? E te convido a cuidar disso. Te convido a procurar a Carol e cuidar dessa dor, né? Para que essa dor não seja mais presente na tua vida e ela também não seja passada para os teus filhos, né? E que bom que tu tá aqui. Que bom que tu tá aqui. Eu acho que muito disso eu passei para Ana Clara, sabe, Carol? Disso e outras coisas. A gente tem que conversar sobre a Ana. É isso, mas É. isso que o Pablo falou, né? Sempre dá tempo da gente resgatar ainda, né? E a gente, como mãe, a gente se culpa o tempo inteiro, né? A gente tá sempre se culpando que a gente fez isso, que eu passo, que eu levo. Mas quando a gente olha também o quanto a gente é forte, o quanto a gente tá aqui, não só pela gente, mas por eles também. Eu acho que daí a gente tira esse peso e a gente diz, eu ainda posso fazer diferente. E tá tudo certo. Porque ninguém fez por nós. E a gente tá aqui, né? Então, vambora que dá tudo certo. É isso aí. Combinado. Combinado. Muito bom, muito lindo, muito lindo. Ah, vamos lá para outros tipos. Perverso. Então, a amante é manipulada para satisfazer fantasias não vivenciadas no relacionamento principal. Então, ele usa da perversidade para que a amante realize os desejos frustrados dele. Maturativo. A traição serve como uma busca para um relacionamento idealizado. Então, acho que a Cintia está com a mão levantada ainda. Então, eu tenho relacionamento, mas ele não é o relacionamento do conto de fadas, do cavalo branco e do que a Disney me falou. Então, nossa, apareceu alguém aqui que, ai meu Deus, essa pessoa tá me prometendo o relacionamento dos sonhos. E aí a pessoa acaba traindo. Então, maturativo. Tampão. O indivíduo trai para evitar o medo de ser abandonado. Então, assim, eu tenho tanto medo do abandono que eu vou lá e traio para que a pessoa vá embora e eu estou abandonando a pessoa. É melhor eu abandonar do que eu ser abandonado. Porque provavelmente a mãe foi abandonada quando era criança e aquela dor está hoje, ou até eu fui abandonada quando criança, ou eu passei por um processo de adoção que não foi um processo saudável. Então eu tenho essa dor tão grande que eu acabo jogando isso através de uma triangulação tampão. O oculto mantém um segundo relacionamento porque cada parceira cumpre uma função diferente na vida psicológica. Isso é aquilo, né, o que o machismo fala, né? A mulher para casar, a mulher para transar. Então cada uma tem uma função aqui bem delimitada. A esposa é para isso, a amante é para aquilo. Então esse é um outro tipo de triangulação. Competição. A infidelidade surge quando um parceiro se volta exclusivamente para o filho, excluindo o outro da intimidade. Então,
Todo mundo sabe que na maternidade a mãe ela olha muito para o filho, né, e acaba olhando pouco para o parceiro. E aí pode ser que esses tempos se estenda para 1, 2, 3 anos, 5, 10 anos, e aí chega um momento que o homem acaba traindo, porque ele, enfim, não tem mais relação, que a mulher virou apenas mãe, ela deixou de ser esposa. E, e é interessante, porque eu já vi mulheres, já atendi mulheres nessa situação, que dizia assim, ela dizia, não, eu não transava mais, mas isso não justifica. E aí outros homens, quando eu comentando sobre essa situação, o que os homens me diziam era assim, olha, não justifica, mas explica. Então, esse é o tipo de questão aqui que nesse tipo de triangulação. Incestuoso. O cônjuge projeta no outro a figura do pai e da mãe e, por essa razão, mantém o envolvimento sexual, ai, que tá tapando aqui, externo. Então é aquilo de buscar o pai e a mãe, né? Então, assim, eu tenho um relacionamento e aí eu não resolvi o meu complexo de Édipo. Lembra o complexo de Édipo lá do começo da aula, né? Então, assim, pode ser que eu esteja vendo a minha esposa como a minha mãe. Ou pode ser que a minha esposa não seja minha mãe, mas por algum motivo apareceu uma pessoa na vida, seja no trabalho, seja no yoga, seja na musculação, e aquela mulher, o meu inconsciente lembra a minha mãe. E aí gera o quê? Uma paixão maluca, uma paixão incontrolável. Nossa, mas eu amo a minha esposa é uma mãe perfeita, a gente tem um relacionamento perfeito, tudo mais. Mas aí aquela pessoa, a minha esposa não lembra a minha mãe e eu ainda não cortei o meu complexo de Édipo e aí eu fico apaixonado pela minha amante. Por quê? Porque a amante lembra a mãe. Então a gente precisa olhar isso profundamente, cortar esse complexo de Édipo, né? Completar ele de maneira saudável para que ele não tenha mais esse tipo de comportamento. Vingativo. A traição é realizada como uma intenção de ferir o parceiro. E é aqui que você trouxe, né? Então, eu fui traída, então eu vou trair para me vingar. Então, esse é um tipo de triangulação aqui, que aqui não tem a ver com, pode ter a ver com a infância, pode não ter a ver com a infância, né? Pode ser só da vida adulta também. Reconstrutivo, a pessoa recorre a uma ex-parceira para preencher uma falta emocional. Aí então a pessoa tem vários relacionamentos e aí tá no relacionamento atual, tá frustrado, parei, deixa eu voltar lá com a minha ex e deixa eu colocar a minha ex, que era a minha oficial, como amante. Já atendi mulheres assim, sim. E aí eu lembro que uma delas me dizia: eu fui todos os papéis. Eu fui namorada, eu fui a noiva, eu fui a esposa, depois eu fui rebaixada para amante, depois eu fui amante de segunda opção, enfim, né? E aí ela começou a cuidar do que levava ela a se permitir estar nesse papel, de que deixou de ser a principal para aceitar estar num papel de segunda opção, né? E aí, quando ela cuidou disso, ela abandonou essa relação e hoje tá feliz da vida. Então, gente, essas foram as razões que eu busquei aqui, né? Nessa primeira etapa, quando eu comecei a Carol não estava aqui ainda. Então, na meu entender, e aqui não é a partir de estudos científicos, como eu trouxe até agora, né? Mas na minha experiência atendendo, eu percebo que a traição tem essas fases. A fase do porquê, que foi o que nós trabalhamos hoje, mas tem outras fases. A fase da dor, a fase do medo, a fase da indecisão. E aí como que ela sai da indecisão? Ou indo para a fase do terminar e superar a traição, ou para a fase do restaurar, que também é outro processo. E aí, se vocês acharam que é um tema pertinente, interessante, eu posso fazer outra aula falando sobre as outras etapas aqui, e, e hoje a gente trabalhou profundamente o porquê. Aqui as referências bibliográficas, só curiosidade. E é Eu não isso, sei gente. vocês, mas eu já quero a outra aula. Ponto. Tá decidido. Já tá resolvido. Agora, Batemos o Pablo, martelo, então.
Pablo, tu entrou agora, já era, não dá pra mais fugir. Vambora. Porque tu ficou muito tempo longe da minha vida, agora tu vai ter que ficar perto, aqui do lado, É aqui colado. verdade. 20 anos só se passaram. Não, 20 anos. Que bom, gente. Me conta o que vocês acharam, gente. Eu tô curioso aqui. O Cíntia tá levantando a mão, a Aline. Só falem, Não, gente. Aí agora só falem. vamos lá. No final das contas, a questão trair ou não trair é de cada um, dos valores, da história e tudo mais. Com certeza, com certeza. Né? E eu trago isso porque o senso comum, o que que diz? É falta de caráter. Não é essa resposta que todo mundo fala? Traiu é imperdoável. Isso é falta de caráter. E o que eu trago é, cara, não é bem assim. Vamos olhar mais profundamente? Vamos, porque podem ter muitas e muitas razões aqui. E se a gente não encontra a razão na essência, a gente não consegue tratar. E aí é o caso da pessoa que vai pedir perdão, vai dizer que eu tô arrependido, ajoelha, por favor, eu nunca vou fazer isso. 2 semanas depois está traindo de novo. Por quê? Porque não olhou a causa. Por isso que eu faço questão. Da primeira etapa é vamos descobrir a causa. E ela tem que ser muito bem explorada para que, enfim, tanto para a pessoa que traiu e, não, e vai tentar provar que não vai trair mais, quanto para a pessoa que foi traída, também é importante ter noção disso, para que ela veja que não, tem uma parte que é responsabilidade minha, mas tem outra grande parte que não é responsabilidade minha, é coisa dele. Então o que é dele eu deixo com ele e eu pego só a minha parte, resolvo só a minha parte, para que, enfim, para que eu possa escolher se eu quero, se ele está me dando condições de acreditar ou dar mais uma chance, eu posso escolher dar mais uma chance. Não, ele não está me dando condição nenhuma. Então, é melhor eu me proteger e seguir o baile. Não sei se isso respondia. Sim, claro. Muito bom. Obrigada. Aline? Oi, uma dúvida. Por exemplo, se a pessoa. Eu tive um caso de traição, por exemplo, no casamento dos meus pais, quando eu era adolescente, enfim, que eu estava começando digamos assim, montar a minha vida amorosa, né? E eu tive descobri, enfim, esse caso de traição no casamento dos meus pais. E com isso, meio que gerou um bloqueio em mim, do medo das relações, né? Porque eu acho que pai e mãe para nós é o exemplo de tudo, e aí se acontece isso no casamento deles, a gente fica pensando que a qualquer momento pode acontecer com qualquer relação, né? Isso desse bloqueio que acaba gerando em mim, pode ser algo que vá, digamos, desencadear na minha relação também alguma traição ou não tem relação? Pelo fato de eu estar sempre tentando buscar um motivo para cuidar do relacionamento. Ou vai depender mais da outra pessoa do que de mim? A minha experiência diz que quando a gente tem um trauma de traição e gera um comportamento de usou a palavra, me fugiu aqui, de desconfiança, é sempre bom e saudável a gente confiar em quem merece confiar e desconfiar em quem merece desconfiança. O que acontece da pessoa que ela é traumatizada, ela não consegue confiar em nem quem merece confiança. Então, qual que é o papel de cuidar do trauma? É tu conseguir avaliar realmente, não, essa pessoa merece confiança, então eu vou confiar. O problema é que a pessoa que é traumatizada, ela encontra uma pessoa totalmente confiável e não confia. E aí começa a criar problema, porque pode ser que gere um ciúmes abusivo. E aí, como eu falei antes, a pessoa que é ciumenta, ela nunca acha que o problema tá nela. Tá sempre no outro, porque o outro é um safado, porque o outro demorou 2 minutos, porque o outro tá falando com todo mundo, porque o outro lá, 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 lá. E aí, como é que esse homem recebe?
no começo, ele acha que é assim mesmo, que relacionamento é isso, que tem que aturar. Só que chega uma hora que o homem pensa assim: pô, eu tô sendo injustiçado o dia inteiro, há muitos anos, e eu não faço nada. Eu nunca traí e eu tô aqui sendo injustiçado diariamente com acusações que não são verdade. E aí tem homens que pensam assim, e é muito comum isso acontecer. Pô, já que eu tô levando a culpa sem ter culpa, então deixa eu ter culpa pelo menos, porque eu sei que eu vou ser culpado de qualquer forma, entendeu? Uhum. Então, eu acho que quando a pessoa tem um padrão de desconfiança que não é saudável, eu recomendo cuidar dessa dor, para que ela possa ter condições de ter um relacionamento saudável. Faz É, sentido? o que aconteceu, na verdade, no meu caso, é que o primeiro relacionamento que eu tive, logo depois dessa traição que eu vivenciei, eu fui exatamente essa pessoa que desconfiava de tudo, e, enfim, e eu fui traída, né? E aí, enfim, encerrou esse relacionamento. E aí, agora, nesse relacionamento atual, depois de tantas vivências, enfim, eu sou daquela opinião assim, que se o celular tá desbloqueado em cima da mesa, eu vou lá e bloqueio. Então, por muitas vezes, eu fico, no caso, o celular do meu marido, né? Por muitas vezes eu fico pensando, será que agora eu tô tentando reverter nesse relacionamento o que eu fiz demais no outro, né? Por um medo que eu tive naquele relacionamento de acontecer o que aconteceu com meus pais, e tô deixando de dar alguma atenção especial para alguma coisa, ou se realmente agora eu entendi que esse relacionamento é saudável, que essa pessoa pode me dar confiança e por esse motivo eu não vivo mais naquela apreensão de buscar motivos para traição, né? Então, acho que o que da questão aqui mais é eu tentar entender a partir de agora qual é a etapa que eu estou vivendo nesse relacionamento atual, né? Eu te sugeriria perguntar isso para ele. Eu acredito muito que a vulnerabilidade poderosa é algo muito que aproxima os casais. Então, o que que é uma vulnerabilidade, uma pessoa vulnerável poderosa? É dizer assim, olha, eu tenho um padrão aqui que pode ser que eu esteja seguindo, pode ser que eu esteja com um ponto cego aqui. O que que tu acha? Tu acha que eu tenho esse problema? Tu acha que eu sou desconfiada num nível saudável, ou tu acha que eu estou num nível, em algum aspecto que não é saudável? Mostra. O que que tu vê em mim que não é saudável? Começa por aí. É isso que eu te diria. Vai lá, Carol. Eu tava pensando sobre o processo da Aline, né? E pensando que na primeira ela foi traída e ela tinha toda essa desconfiança, né? Que eu vejo hoje no